Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre um desabafo de um jogador colorado em relação a um árbitro aqui do futebol brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, né? O árbitro que nos prejudicou lá no Brasileirão de 2020 também volta à pauta agora de uma seleção nacional. Quero falar sobre a situação também da tabela do Campeonato Brasileiro. Jogos de ontem influenciaram na posição colorada no Brasileirão. E o Inter liberou um jogador para deixar o Beira-Rio ainda nesta temporada. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero pedir aqui, ó, o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada sobre o nosso Colorado. Nessa sexta-feira, né, as coisas também estão acontecendo para o Inter. O Inter que folgou ontem se reapresenta hoje, vai treinar durante o final de semana justamente para se preparar para o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo na quinta-feira que vem lá em Curitiba, onde o Inter, né, busca os 3 pontos fora de Porto Alegre para seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Aliás, sobre tabela do Brasileirão, eu quero fazer um rescaldo aqui, afinal ontem tivemos 2 jogos que interessavam ao Internacional, que foi a vitória do Cruzeiro 3-0 na Vila Belmiro, né? Um placar elástico, o Santos afundado na zona do rebaixamento. Olha, não sei não, hein? Acho que esse ano chega o primeiro rebaixamento do Santos. E também a vitória do Fortaleza 2-1 contra a equipe do Corinthians, resultado que nos ajudou um pouco, né? Afinal, o Corinthians fica atrás do Internacional e o Inter abre uma certa distância aí de 2 candidatos que estavam ali rondando a tabela colorada. O São Paulo, o Inter venceu o confronto direto, e o Corinthians, ou seja, o Inter, que era 14º no começo da rodada, vai terminar no mínimo em 12º. Então, neste momento é 11º e hoje dá uma secadinha no Cuiabá. O Cuiabá teria de perder para o América Mineiro jogando em casa. Então é muito provável que o Cuiabá pontue aqui e o empate já basta para que o time de Mato Grosso ultrapasse o Internacional. Então o Inter pegou um elevador, sobe no mínimo 2 posições na tabela, no melhor dos cenários, sobe 3 posições, tá? Não sobe 4 por conta da vitória do Cruzeiro, ultrapassou o Inter no saldo de gols. Cruzeiro tem saldo 3, o Inter tem saldo menos 6. Então é um saldo pesado aí do Internacional, mas o Inter então ficando um pouco mais perto ali da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Neste momento, são 9 pontos para o Fluminense, que é o 6º colocado. Hoje o último a ir para a fase de pré-Libertadores. Isso não abrir G7, G8 e por aí vai. Tá bom? Então, pelo menos algo positivo, né? O Inter se distancia ainda mais, né, da zona do rebaixamento. São 8 pontos de diferença para o Santos, que é o primeiro rebaixado neste momento. O Inter, como eu disse, volta a campo só na quinta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Atlético tem 37 pontos, né? O Inter poderia dar uma encurtada ainda nessa distância em caso de vitória contra os paranaenses. Quero falar, gente, sobre uma situação interessante aqui, né? Pelo menos peculiar, porque o Depena, ele representou todo o torcedor colorado. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Depena, né, foi entrevistado, perdão, por uma rádio uruguaia, né, para Carve Deportiva, né, uma rádio que cobre, né, a seleção celeste nesse sentido, e há uma reclamação muito forte, né, dos uruguaios por conta de um pênalti não marcado no jogo contra o Equador. O Uruguai perdeu para o Equador, nós repercutimos aqui, 2-1 para a equipe do Valência contra o Rocher, e a frase do Depena é a seguinte: me pareceu pênalti. Quando o Torres foi cabecear, o goleiro pegou com as mãos direto no rosto dele. É uma jogada que deveria ter sido revisada. Nos tiraram a chance de poder empatar a partida. Tendo a ferramenta do VAR, deveriam ter analisado melhor. A peculiaridade é que o árbitro deste jogo foi o Wilton Pereira Sampaio.
Para quem não lembra do Wilton, ele foi o árbitro de Inter e Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que dá aquele pênalti, né, do Ramiro, cruzamento do Moisés, né? O Ramiro tá com o braço aberto, ele dá o pênalti, depois tira olhando no VAR e anula o gol do Lucas Ribeiro, né? Num choque do Abel Hernandes com o Cássio, o Lucas Ribeiro faz o gol e ele anula antes da bola entrar para não dar a revisão do árbitro de vídeo. Então, um dos responsáveis aí pelo Inter ter perdido aquele campeonato brasileiro em 2020. E aí, o Depena foi perguntado sobre a atuação do Wilton no futebol brasileiro. E a frase é a seguinte: Sampaio é um desastre aqui no Brasil e agora demonstrou isso nas eliminatórias. Ele não dá espaço para o diálogo. Assim que você se aproxima, ele já saca o cartão amarelo para que te afastes. Tá? E aí falou também sobre essa questão envolvendo o lance da seleção uruguaia. Então, Depena representou os colorados aqui nesse desabafo contra o Sampaio. Tomara, né, que não pese contra o Inter, né, um desabafo como esse. E também espero que o Wilton nunca mais apite um jogo do Inter. Desde então, ele apitou somente um jogo do Inter, um empate em 0-0 contra o Avaí. Curiosamente, né, o Sampaio apita e o Inter não ganha. É um negócio de maluco isso. Mas tomara que não apite mais e o Depena tem toda a razão aqui no que disse. Concorda com o Depena? Não concorda? Deixa nos comentários a tua opinião sobre isso, que sempre é muito importante aqui no canal. Quero falar também, gente, que a Pesto Comunicação está pronta para potencializar os teus resultados nas redes sociais, com estratégias, com gestão das tuas redes sociais, da tua empresa, né, para que tu atinja os clientes certos, para que tu converta, né, as tuas redes sociais em vendas. Então tudo isso a Pesto pode te ajudar a se comunicar melhor dentro das redes sociais. Tu vive nesse mundo aí, né, novo, não é muito acostumado com as ferramentas de tecnologia. Pesto Comunicação te ajuda, o link está na descrição do vídeo. Lembrando, né, que quem vem aqui do canal ganha 10% de desconto em qualquer serviço da Pesto Comunicação. Então quer dar um jeito? Quer melhorar nesse sentido? Chama a Pesto que eles com certeza vão te ajudar a ter um melhor engajamento e com certeza atingir melhores resultados na rede social. Tenho certeza que a tua empresa vai ser potencializada com a Pesto Comunicação. Para a gente fechar, quero falar sobre uma saída, para mim, inesperada, mas já era algo que poderia acontecer, afinal a gente tem visto a ausência desse jogador nos treinos no CT do Parque Gigante. Estou falando de Vinícius Rangel, lateral esquerdo, capitão da equipe sub-20 durante muito tempo e que está sendo liberado pelo Internacional para o futebol do exterior. A gente ainda não sabe o clube ao certo, mas o Rangel pediu para deixar o Inter a partir da chegada do Dalbert, lateral esquerdo. O Inter hoje tem no grupo 3 laterais, René, Dalbert e o Tauan Lara, e o Rangel entendeu que não jogaria nesse sentido e pediu para deixar o clube em busca de novo espaço. O Inter deve manter um percentual desse jogador em caso de negociação futura, mas ele não joga pelo Inter, não vai estrear com a camiseta colorada. O Rangel, que ficou à disposição somente uma vez no banco de reservas nessa temporada, na derrota do Inter para o Atlético Mineiro, jogando lá em Minas Gerais, derrota por 2-0. O técnico ainda era Mano Menezes. Então o Rangel, para mim, um bom jogador, tinha potencial para vingar aqui no Internacional, mas como o Inter optou, né, por jogadores mais experientes neste momento, acabou pedindo para sair. O Dalbert, então, ele fica aí no aguardo da assinatura com o novo clube. KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código COLAR para ganhar 20% de free bet. Ontem vitória do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, né? O pessoal que ia brigar pelo título e vamos botar fogo no campeonato. Perdeu de novo, 2-0 lá em Bragança Paulista. O Grêmio estaciona em 39 e hoje 2 jogos na rodada. Como eu disse, tem Cuiabá e América Mineiro, esse jogo nos interessa. E também tem o Palmeiras, que pode, este sim, encostar no Botafogo contra o Goiás. São 10 pontos entre Palmeiras e Botafogo nesse momento. Então, são os 2 jogos da rodada para que você possa palpitar e se divertir com a KTO. Beleza? Passa lá e não esquece de deixar o teu like e te inscrever no canal, que aqui embaixo é grátis, não custa absolutamente nada para você e você pode fazer isso e vai me ajudar muito. Aquele abraço e a gente se vê. Fui!